A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Esse programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que passa aqui na Nova Era TV, e também você pode acessá-lo pelo YouTube, ou Facebook, ou outras redes sociais. A Igreja Presbiteriana de Lages fica aqui na Rua Fausto de Souza, número 353, ao lado do Seja, quase esquina com a Correia Pinto. E é uma alegria ter você participando do nosso programa e estando conosco hoje aqui. Nossas atividades lá na igreja são domingo às 9h30, a escola dominical, começa a escola dominical, e o culto às 19 horas. Há outras atividades durante a semana, a maioria ainda acontecendo online, né, por causa da pandemia. Nós vamos ouvir agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa. Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Nós temos trabalhado na igreja durante esse mês, o mês de setembro e o mês de outubro, o livro de Neemias, que é um livro que trata sobre a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução dos muros e a reconstrução do templo de Israel, depois eles terem sido levados e cativos na Babilônia. Eles foram levados para lá por causa dos seus pecados, e toda a cidade foi destruída por causa disso. Quando a gente fala em pecado, a gente precisa lembrar sempre que pecado ali significa afastar-se de Deus. Eles se afastaram de Deus, eles tinham uma aliança com Deus, Deus se revelou a eles, e isso é uma das coisas mais bonitas e mais incríveis que a gente pode pensar e entender, porque não foi o homem que foi buscar a Deus. Nós até falamos que nós vamos buscar a Deus, vamos querer conhecê-lo, mas por nós mesmos é impossível a gente buscar a Deus e conhecer a Deus. Talvez você fique se pensando assim: mas eu posso orar, eu posso pegar um livro para ler que fala sobre Deus, mas todo o conhecimento que nós temos de Deus existe porque Ele se revelou para nós. E só existe uma fonte segura para nós conhecermos a Deus em detalhes, nas suas características menores e nos seus detalhes, que é a sua palavra, a Bíblia. E Deus se revelou através da Bíblia, através dos patriarcas para o povo de Israel. Deus fez uma aliança com eles serem o seu povo e eles serem o seu Deus. Mas durante muito tempo o povo de Israel abandonou a Deus e sofreram essas consequências. E uma dessas consequências foi que o seu lar, a sua cidade, onde eles habitavam, ficou totalmente destruída por causa dos seus pecados. Não foi por causa do que fizeram, não. A Bíblia fala que Deus era o guarda de Israel. Ele os guardava, ele não dormia, ele não cochilava, ele estava sempre com eles. Então não havia perigo nisso, porque Deus cuidava deles. A partir do momento que eles se viraram as costas para Deus, Deus deixou eles na sua própria vontade, na vontade deles de se afastarem, e eles sofreram as consequências disso. Mas ao mesmo tempo que Deus falou isso,
ele também falou assim, mas eu vou me lembrar de vocês. Eu tenho uma aliança com vocês, e essa aliança é eterna. E eu vou cuidar de vocês. E é esse o momento que Neemias estava vivendo, um momento de reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, reconstrução do templo, reconstrução da vida deles. Nós já vimos durante essas semanas todas aqui a reconstrução dos muros, a reconstrução da comunhão uns com os outros, a reconstrução da espiritualidade na oração. Nós já vimos a reconstrução do trabalho em grupo. E agora nós vamos ver a reconstrução do compromisso de andarem com Deus. Porque não basta simplesmente a gente reconstruir o externo. É como nosso corpo, é como nós somos. Nós podemos reconstruir o nosso corpo, podemos fazemos academia, emagrecemos, podemos ir fazer tratamentos estéticos, podemos cuidar dos nossos órgãos internos, cuidar bem do coração, cuidar bem do intestino, ter uma boa alimentação. Mas se nós não cuidarmos da nossa alma, do nosso intelecto, das nossas emoções, não adianta ter o corpo bom. Tudo vai estar mal e tudo vai se acabar. E agora, depois que o muro foi reconstruído, após 52 dias de trabalho, após as casas começarem a serem reconstruídas, eles começarem a perceber que eles precisavam reconstruir o templo também. Eles agora entendem que eles deviam buscar a Deus. E nós vimos semana passada, você viu semana passada, com a mensagem do pastor Luiz Fernando, que eles leram a palavra de Deus, que eles se sentiram compelidos para buscarem a Deus. Eles viram que ler e estar em comunhão, lendo e ouvindo e aprendendo a palavra de Deus era a melhor coisa que poderia existir na vida deles. E agora eles precisavam dar uma resposta a isso tudo. Ouvir a palavra de Deus sempre envolve que nós precisamos dar uma resposta àquilo que nós ouvimos. Conhecer alguma coisa envolve dar uma resposta. Ou nós aceitamos e aproveitamos, ou nós rejeitamos. Ou nós nos colocamos diante de Deus e entendemos, é isso que nós precisamos fazer, ou nós deixamos tudo de lado e falamos assim, não, isso não tem nada a ver comigo. E eles fizeram isso durante o tempo que eles desprezaram a Deus. E eles viram os resultados disso. E agora eles se colocam diante de Deus e falam assim, nós queremos agora dizer que nós erramos. É isso que eles vão falar aqui no capítulo 10. Todo o capítulo 10 vai falar sobre isso. Vai falar sobre como Deus os abençoou e como que eles erraram desprezando a Deus. O capítulo 10 de Neemias fala isso. Eu vou ler com você aqui o versículo 25 e 26. Tomaram cidades fortificadas, a terra fértil e possuíram casas, cheias de sorte e de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, e protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti e cometerem grandes blasfêmias. Então eles reconhecem aqui os seus pecados, reconhecem aqui o que aconteceu com eles, e eles reconhecem a sua culpa, né? Olha só o versículo 25 aqui, que eles falam aqui. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guarda a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos veio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas e aos nossos pais,
e a todo o teu povo desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Eles falam que tudo isso foi merecido. E agora eles vão tomar uma outra decisão. Se a primeira decisão foi reconhecer os seus pecados, a segunda decisão agora é de buscar a Deus. Colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, nós queremos te servir, te seguir, te amar e buscarmos ao Senhor em santidade. Obedecermos ao Senhor. Ele fala assim no capítulo 9, versículo 38. Por causa de tudo isso, estabelecemos a aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Eles falam que todos estavam ali prontos para dizerem e afirmarem: nós queremos servir ao Senhor e queremos obedecer ao Senhor. Nós não queremos mais viver longe de Ti como nós queremos. O versículo 28 do capítulo 10 confirma isso. Veja só o que fala. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado do povo, separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres e seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, versículo 29, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento, de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus estatutos e os seus juízos. Nós vemos aqui que se no primeiro ato deles, ao voltarem, ao ouvirem a palavra de Deus, foi reconhecer os seus pecados, o segundo ato foi dizer: nós queremos obedecer a Deus e andar na lei de Deus. Pode parecer esquisito você ter agora alguém que mande em ti, que mande em você. Mas eu queria dizer para você que isso não é tão esquisito. Quando você tem um bom patrão, você tem vontade de trabalhar para ele toda a sua vida. Porque o bom patrão te paga direito, o bom patrão te respeita, o bom patrão cuida de você, te dando outros benefícios, o bom patrão se preocupa com você, como você está, o bom patrão vê e quer que você cresça cada vez mais. E isso é Deus na nossa vida. Me perdoe usar essa palavra patrão, né? Mas quando nós temos um bom empregador, nós queremos trabalhar para ele para o resto da vida. E aqui, o povo de Israel fala assim: Tu és o nosso Senhor, nós queremos te obedecer, nós queremos servir a Ti. E a ideia aqui é dele ser um servo, não de ser um filho que exige coisas, mas eles agora queriam servir a cada momento, a cada instante, a cada segundo, porque eles viram que a melhor coisa que existe é estar debaixo do cuidado de Deus, estar debaixo das ordens de Deus, estar debaixo da bênção de Deus. Se você pensar, não foram só eles depois que fizeram essas promessas e quiseram buscar a Deus. Nós vemos os discípulos de Jesus Cristo falando isso. Quando Jesus Cristo perguntou para eles, depois de muitas pessoas o terem abandonado, ele faz a seguinte pergunta: E vocês, vão para onde? E os discípulos responderam: Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida? Então, quando a gente entende quem é Deus na nossa vida, quando nós entendemos quem é o Senhor, quando nós entendemos o que nós precisamos dele e que nós entendemos que não há coisa melhor do que andar na sua vontade, nós queremos andar nos seus caminhos, queremos andar em santidade, queremos agradá-lo,
queremos demonstrar ao mundo que somos dele. E é isso que o povo de Israel tentou fazer aqui. Eles assumiram o compromisso de que eles buscariam a Deus, ouviriam a sua palavra e seguiriam a todo momento, a todo instante. Para eles isso custou muito caro, porque se você continuar lendo aqui os versículos do capítulo 10, você vai ver que eles tinham feito algo que Deus não tinha mandado. Eles se casaram com mulheres de lá, tiveram filhos, tiveram netos, e Deus não tinha mandado isso para eles. Deus falou para eles irem para lá, para eles servirem na Babilônia, para eles aprenderem como que é ruim ter um patrão mau, e que Deus iria trazê-los de volta, mas que eles não deveriam se misturar com outro povo. E Deus agora trouxe-os de volta, e ao lerem a palavra de Deus, eles falaram assim: nós estamos errados. Muitos deles despediram suas esposas, mandaram de volta suas esposas e seus filhos, porque entenderam que isso era a vontade de Deus. Nós hoje também estamos reconstruindo a nossa vida depois desse 1 ano e meio tão difícil. Voltamos a ter relacionamentos pessoais mais intensos agora. Podemos já não somente dar um soquinho na mão, mas a gente já pode apertar a mão do nosso amigo, do nosso colega, mesmo que depois a gente passe o álcool em gel novamente. Podemos agora ir na casa um do outro, mas com cuidado, ainda usando máscara. Tivemos que reconstruir também a nossa vontade de trabalhar em grupo, de juntos trabalharmos. E agora é um tempo da gente voltar a obedecer a Deus, voltar a querer andar nos caminhos do Senhor, voltar a andar perto dEle. E para isso, eu e você devemos fazer 2 coisas segundo esse texto, que nós lemos em Neemias capítulo 9 e Neemias capítulo 10. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que nós estamos longe de Deus. Reconhecer que nós viramos as costas para Deus. É o que nós lemos aqui. O povo de Israel disse: nós viramos as costas para a tua lei. E reconhecemos isso. Nós também precisamos reconhecer isso. Que muitas vezes nós quisemos viver do jeito que nós queríamos. Cada um segundo a sua própria cabeça. Cada um seguindo a sua própria vontade. E isso não faz bem para nós. Não só por causa da pandemia. A pandemia foi um período que já está passando. Louvado seja Deus por isso. Mas a gente tem visto o resultado disso no nosso dia a dia. Pessoas depressivas, famílias destruídas, nosso país, uma bagunça. E nós precisamos nos voltar para Deus e buscar a lei de Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos dirige a vida. E nós precisamos obedecê-lo. Senão nós vamos parecer como um grande cruzamento onde que o semáforo está quebrado e ali tem um guarda tentando organizar todo o trânsito, e ao invés de a gente obedecer às ordens daquele guarda, cada um quer fazer o que quer, e daí acontecem batidas, atropelamentos, acontece toda sorte de coisas, xingamentos, brigas, discussões. Nós precisamos voltar a seguir a Deus. E o segundo compromisso nosso que a gente precisa entender é que nós precisamos seguir a Deus e segui-lo à risca. Não de qualquer jeito. Não escolhendo aquilo que nós vamos seguir. Às vezes a gente precisa fazer um tratamento médico. Seja uma reeducação alimentar para perder peso, seja uma reeducação alimentar para recuperar algum órgão nosso, quer seja alguma coisa nesse sentido. E quando o médico nos envia para nutricionista ou para o profissional de nutrição, o profissional fala assim para a gente: olha, siga aqui. Se você seguir aqui, vai dar certo.
E cabe a gente seguir, se nós quisermos melhorar, se nós quisermos nos recuperar e seguir à risca. A gente não pode chegar e falar assim, eu vou fazer isso porque eu gosto, vou comer aquilo porque eu gosto, mas aquilo ali não, eu vou fazer do meu jeito. Se a gente fizer isso, nós não vamos recuperar a nossa saúde. A mesma coisa aqui com Deus, seguindo a Deus. Nós não podemos ficar escolhendo, isso aqui eu vou seguir, isso aqui faz bem. Não, isso aqui não, isso aqui é bobeira, é coisa antiga, é coisa do passado. Ninguém mais faz. Não. Nós temos que seguir a Deus e seguir os mandamentos de Deus à risca. Paulo, eu não consigo fazer isso. Eu quero ter uma boa notícia para você. Nós nunca vamos conseguir obedecer plenamente a Deus, porque nós ainda somos pecadores. Você e eu somos pecadores. Mas Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para nos perdoar desses fracassos que a gente vai ter. Mas a nossa disposição, o nosso compromisso é de seguir e obedecer a Deus. Nós precisamos restaurar a nossa santidade e a nossa obediência a Deus. É essa a mensagem de Deus através de Neemias. Que eu e você possamos buscar a Deus e servi-lo de todo o nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque a Tua palavra mostra-nos, Pai Santo, como o Teu povo lá de Israel, no passado, sendo restaurado pelo Senhor, se dobrou, reconheceu os seus pecados, ao ouvir a Tua palavra, reconheceu os seus erros, reconheceu que tinha deixado de seguir a Deus e depois, Senhor Deus, voltou e retornou para os Teus caminhos, Senhor Deus, dizendo, nós queremos seguir a Ti de todo o nosso coração, Pai. Que nós também aprendamos a fazer isso, que o Senhor toque no nosso coração e nos desperte para obedecermos a Ti, seguirmos a Ti de todo o nosso coração, Pai. Abençoa-nos, abençoa a vida de cada um que está ouvindo esse programa, abençoa também, Senhor Deus, a nossa cidade, abençoa as famílias, Pai Santo, abençoa o nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero te fazer um convite. Domingo, 9h30 da manhã, e a escola dominical, e à noite, às 19 horas, o culto ao Senhor. Você é o convidado para estar conosco no próximo domingo. Que Deus te abençoe. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar
somente